Um paraíso brasileiro cheio de cores, turistas e festas está comprometido no litoral de Santa Catarina. Eles privam a gente de ir nas praias, fazem muita sujeira, né, com essas bebidas e tal. Prejuízo econômico, com certeza, porque algumas famílias dependem disso, o turismo também gira ao redor disso, né? A Justiça manda demolir parte das estruturas dos beach clubs de Florianópolis, construída em área de preservação ambiental. Atenção, essa placa não tem a menor validade. Estacionamento é obrigado, sim, a ressarcir motorista em caso de furto ou roubo. Esses avisos, eles podem ser considerados nulos de pleno direito, porque eles tentam eximir uma responsabilidade do fornecedor que é determinada por lei. Um banco teve de indenizar um cliente assaltado no estacionamento ao lado da agência. Cursos não credenciados pelo Ministério da Educação levam prejuízo e pesadelo a alunos de faculdade. Trouxe o prejuízo financeiro e o tempo perdido na faculdade, porque eu perdi 1 ano e meio da minha vida na faculdade. Estudantes no Mato Grosso entraram com ação por danos morais e materiais contra a instituição. O que eles conseguiram? Veja agora, no Via Legal. Enquanto turistas se encantam nas baladas e gastam rios de dinheiro no litoral de Santa Catarina, empresários travam uma batalha na justiça com moradores. Falamos de Jurerê Internacional, um balneário de Florianópolis que conta com os chamados beach clubs, espaços luxuosos que reúnem restaurantes, bares e serviços de primeira à beira-mar. A vizinhança reclama do barulho e das estruturas construídas em área de preservação permanente. Empresários defendem o desenvolvimento econômico da região, um paraíso de encher os olhos. Jurerê. A palavra usada por índios carijó deu nome ao estreito que separa a ilha catarinense do continente. Jurerê Internacional fica no norte da ilha. Foi o primeiro balneário totalmente planejado de Florianópolis. As construções começaram na década de 80. De lá para cá, a praia ficou mundialmente conhecida como uma das mais chiques e badaladas do Brasil. Basta uma simples caminhada para se encantar com o local. Nós aqui nesse bairro sempre convivemos harmonicamente com o turismo, até porque muitos de nós, é o meu caso e muitos de nós, antes de sermos moradores, fomos turistas aqui. E assim como ele, milhares de pessoas começaram a frequentar a praia nos últimos 10 anos. O que nós temos hoje é uma coisa bonita, organizada e que atrai o turismo para toda a cidade, não é só para aqui. Nesta época do ano, o Jurerê Internacional fica assim, quase vazia. Movimento mesmo só dos cerca de 5.000 moradores e de quem trabalha aqui. Um cenário bem diferente do que acontece no verão, quando pelo menos 20.000 pessoas todos os dias circulam por esses 2 quilômetros de praia. E é justamente aqui, na beira da praia, o foco de uma polêmica de décadas. Os chamados beach clubs, que reúnem num só lugar restaurantes, atendimento à beira-mar e muita música. O primeiro problema que surgiu foi a questão da perturbação do sossego, quando se transformou as pequenas estruturas que chamavam os postos de praia em beach clubs, locais de baladas, tanto durante o dia como toda a noite. Os antigos postos de praia, previstos no empreendimento Jurerê Internacional, foram criados para atender a turistas na beira da praia, vendendo bebidas e alguns petiscos. Com o passar dos anos, mudaram de status. As estruturas foram ampliadas, invadiram as dunas e passaram a oferecer outros atrativos, entre eles as controversas baladas. Os postos de praia, especialmente os 2 que eu represento, eles têm a tranquilidade de saber que estão dentro da legalidade
e esperam uma solução do Poder Judiciário que resolva de uma vez por todas a controvérsia. Os beach clubs viraram alvo de uma ação judicial movida pela Associação dos Moradores, União, Ministério Público Federal e IBAMA. Nós não podemos ser impactados por uma balada em área residencial. Isso está, inclusive, contrário à lei orgânica do município de Florianópolis e ao plano diretor de Florianópolis. Quando se fala em beach club, para nós, significa o novo, significa uma história, significa uma coisa já consolidada, em que ele surgiu para apresentar uma nova forma que os jovens aproveitavam e desfrutavam a praia. Ao todo, 5 beach clubs estão na mira da justiça. Além do barulho para a vizinhança, o maior questionamento é ambiental. Com a expansão dos postos de praia para beach clubs, as estruturas estariam sobre área de preservação permanente, invadindo dunas e a restinga. Nós estamos pedindo que o judiciário diga o direito aplicável à espécie. Qual é o direito aplicável à espécie? Em APP não pode construir. Ponto. Para os empresários, a manutenção dos beach clubs está amparada legalmente e representa desenvolvimento econômico para a região. O advogado do Grupo Habitasul, responsável pelo empreendimento, afirma que a área é particular e diz que o funcionamento está baseado num TAC, termo de ajustamento de conduta, feito em 2005 entre o Ministério Público, Prefeitura e IBAMA. Quando se assinou o acordo judicial em 2005, a intenção era justamente harmonizar a preservação ambiental com a implementação de passarelas de acesso à praia, de implementação de cobertura vegetal, ou seja, o resguardo do meio ambiente com o desenvolvimento sustentável, que é a geração de emprego, que é a manutenção desses postos de praia. Eles são empreendimentos restritos a um lugar que não sequer sustentam a economia de Florianópolis, são uma parte muito diminuta dela. Porque se a gente for colocar a questão do desenvolvimento econômico, existe uma série de atividades lícitas que podem gerar desenvolvimento econômico. Economia informal, por exemplo, ela pode até gerar desenvolvimento econômico, mas ela não é benéfica para o Estado. No ano passado, o juiz federal da Vara Ambiental de Florianópolis, Marcelo Cras Borges, concordou com os argumentos do Ministério Público. Na sentença, o magistrado concluiu que os beach clubs causam prejuízo ambiental. Há muita documentação indicando, 1, que se trata de terreno de marinha, 2, que se trata de um rio aterrado que existia até 1977, era o rio Faustino. Parte dos beach clubs ficavam em cima do antigo leito desse rio, isso está provado documentalmente, e tem as perícias feitas na ação. Nós passamos a fazer parte do calendário de turismo nacional e internacional e do interesse pelos réveillons que começaram a se fazer nos beach clubs e, em seguida, as suas programações de verão, que eram uma atração e continuam sendo o carro-chefe da nossa cidade, do nosso turismo aqui praticado. E se você demolir os beach clubs, você vai acabar com uma série de empregos, você vai acabar com uma produção de renda que é necessário, que a cidade precisa, que a sociedade precisa e que hoje nós não podemos abrir mão. No mais recente capítulo dessa polêmica, os empresários recorreram ao TRF4. Os desembargadores da terceira turma julgaram o recurso e decidiram que as estruturas dos beach clubs, que estão sobre área de preservação ambiental, devem ser demolidas. Apenas os antigos postos de praia serão mantidos. A decisão unânime dos magistrados é fazer valer o que estava decidido no acordo fechado em 2005. Foram sendo colocados acréscimos, lounges e decks e toda essa área, então, que se afasta daquele termo de ajustamento de conduta, é que foi determinada a demolição. Na verdade, cadeiras, tudo que consta ali, que estava impedindo o acesso à praia e, além disso, a questão ambiental, né, já que se entendeu que ali é área de preservação e que não poderia ter esta invasão. Foram fixadas multas por esse tempo todo
ilegalidades que foram praticadas, sendo que a proprietária da área, a multa foi de R$10 milhões. Quanto às empresas, os chamados beach clubs, essas então tiveram uma multa combinada de R$100 mil por temporada. Nas ruas da ilha, o tema Beach Club também divide opiniões. Eu acho que a natureza é mais importante do que estar, assim, a nosso serviço, a comodidade. Eu acho que tem que ter um controle daí do ambiente, né? A fiscalização tem que aumentar. Eu acho que o problema não são os beach clubs, né? É a fiscalização que não está dando conta de atender, né? Prejuízo econômico, com certeza, porque algumas famílias dependem disso, o turismo também gira ao redor disso, né? Eles privam a gente de ir nas praias, fazem muita sujeira, né, com essas bebidas e tal. Ainda cabe recurso da decisão, que promete novos capítulos. De um lado, os empresários que defendem os beach clubs como ferramenta de desenvolvimento da região. Do outro, aqueles que acreditam que é possível fazer turismo sem agredir a natureza. Nessa ponderação de valores, o meio ambiente prepondera, o que não significa aniquilar os empreendimentos. Então, é que se ter um equilíbrio entre esses valores. Respeitando o meio ambiente, é possível usufruir das praias, que são muito bonitas em Santa Catarina. O preço dos estacionamentos nas grandes cidades chega a assustar de tão alto. Mas pagar caro nem sempre significa segurança. Um cliente foi assaltado no estacionamento de uma agência bancária de São Paulo, logo depois de ter feito um saque na conta. Como o banco não se responsabilizou, o correntista entrou com uma ação para ter o dinheiro de volta. 6 milhões. Esse é o número de automóveis que circulam pelas ruas da capital paulista. Isso significa um carro para cada 2 habitantes. Na hora do rush, então, é pouco espaço para tanto veículo. E se não há lugar para estacionar na rua, o jeito é procurar uma vaga nos 5.700 estacionamentos espalhados pela cidade. Eu procuro por uma questão de segurança aqui em São Paulo, porque eu acho que isso se faz necessário, né? A gente sabe que em determinadas regiões a gente não tem segurança de estacionar em rua. Então, quando você procura um estacionamento, você quer que o seu carro fique bem guardado e, porventura, se tiver alguma coisa dentro dele, que fique ali onde estava também, que ninguém mexa no seu carro, né? Mas se nas ruas falta segurança, nos estacionamentos pagos, nem sempre o serviço prestado agrada ao cliente. Fábio afirma que teve a mochila roubada de dentro do carro enquanto almoçava neste shopping que fica na zona oeste da cidade. Cheguei a sair com o carro do shopping quando eu notei que alguém tinha mexido dentro do carro. Voltei coisa de 3 minutos para dentro do shopping para olhar o que tinha acontecido e notei que a minha mochila com computador, com anos de trabalho, com equipamentos, com tudo, tinha sido roubada. Procurei o saque do shopping, a segurança do shopping. Tudo o que me foi fornecido foi um pedido de desculpas. Não tive acesso à imagem de câmeras, não quiseram fornecer, nem se prontificaram em ajudar. Proteção e segurança são direitos básicos que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o Procon de São Paulo, as empresas são responsáveis pela reparação de danos, se o cliente se sentir prejudicado. E não importa se o serviço oferecido em shoppings, bancos ou supermercados é de graça ou cobrado. É importante que ele documente também com fotos, caso seja uma batida, alguma avaria no veículo. Ele pode depois imediatamente fazer um boletim de ocorrência, detalhando o que aconteceu e procurar o estabelecimento comercial. Havendo recusa no ressarcimento, ele pode recorrer a um órgão de proteção e defesa do consumidor. E, por fim, ao Poder Judiciário, se não houver uma composição amigável. E foi o que aconteceu com o cliente da Caixa Econômica em São Paulo. Depois de sacar o dinheiro na agência, ele foi surpreendido por bandidos armados enquanto caminhava até o carro, estacionado na área do banco. Além de ter sido agredido, o homem teve o dinheiro roubado e, por isso, acionou a justiça para ser ressarcido. A instituição financeira negou a responsabilidade. Alegou que o estacionamento era apenas um benefício e que o roubo foi na rua, causado por terceiros. A Caixa perdeu a ação em primeira instância e também ao recorrer ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que determinou o pagamento do valor roubado do cliente. Para a magistrada, as agências bancárias são responsáveis pela segurança, seja dentro das agências ou nos estacionamentos colocados à disposição dos clientes. Quem causa o prejuízo tem que ressarcir. Ainda
que o prejuízo seja eventualmente causado por um terceiro, porque em geral a alegação é de que eu não tenho nada com isso, porque foi um terceiro, um assaltante, por exemplo, que ingressou aqui, arrombou o veículo e subtraiu os itens que estavam no interior. Mas isso não é verdade, porque a partir do momento em que ele realiza a atividade de estacionamento, que é a guarda do veículo em si, ele assume o dever legal de segurança sobre esse bem. Então, ele não pode se furtar de ressarcir pelo que aconteceu, ainda que isso tenha acontecido por força de um ato de terceiro. O banco cumpriu a decisão que foi baseada em um entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em outros casos parecidos. Porque se você está dentro do ambiente onde você considera protegido, que você está pagando para poder ter aquele espaço, né? Acho que é de importância também eles garantirem essa questão do item que tiver dentro do veículo. A gente já está pagando um valor alto, né? E eu acho que eles deveriam ser responsáveis por tudo que está acontecendo ali dentro dessa que seria a propriedade deles, né? Em nota, o Sindicato das Empresas de Garagens e Estacionamentos diz considerar pequeno o número de roubos e furtos e que 99% dos usuários dizem se sentir seguros. Mas ressalta que é importante o motorista procurar estabelecimentos confiáveis que emitam nota fiscal. Além disso, o sindicato não apoia a fixação de placas sobre a isenção de responsabilidade. Esses avisos, eles podem ser considerados nulos de pleno direito, porque eles tentam eximir uma responsabilidade do fornecedor que é determinada por lei. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é responsável pelo fato do serviço. E Fábio sabe disso. Apesar do shopping ter informado que ofereceu o ressarcimento da fechadura do carro, ele espera ser indenizado também pelos objetos que foram furtados de dentro do veículo. Mas diz que vai recorrer à justiça se for preciso. A gente sabe que é o lugar que a gente vive, já aconteceram sequestros, já aconteceram uma série de coisas. E, de fato, na hora do almoço, um shopping extremamente movimentado, estacionamento cheio, não, você não espera. Estudar, pagar e não se formar. Isso acontece mais do que se pensa no Brasil. Alunos que gastam tempo e dinheiro com faculdades não credenciadas pelo Ministério da Educação conhecem de perto o significado da palavra pesadelo. No Mato Grosso, estudantes de uma faculdade foram obrigados a adiar a formatura porque os cursos não eram reconhecidos pelo MEC. Sem alternativa, eles tiveram que recorrer à justiça. Leonardo sempre sonhou com a carreira de lutador. Mas ele não queria abandonar os estudos e nem deixar de ter um plano B. Então, resolveu unir o útil ao agradável e entrou na Faculdade de Educação Física. Mas o que era para ser mais uma conquista para a vida profissional do atleta virou um pesadelo. O problema foi que eu estava no terceiro semestre e de uma hora para outra a faculdade fechou e não deu nenhum apoio aos alunos e também não deu, além da falta de apoio e suporte, eles sumiram com a documentação dos alunos. Situação que trouxe vários prejuízos para Leonardo. Trouxe o prejuízo financeiro e o tempo perdido na faculdade, porque eu perdi 1 ano e meio da minha vida na faculdade, sendo que eu poderia estar estudando em outra faculdade e ter formado, e na verdade eu não formei ainda por conta desse tempo perdido. Assim como Leonardo, estudantes dos cursos de Psicologia, Enfermagem e Farmácia de uma faculdade do Mato Grosso tiveram que adiar os planos da formatura. Nesse caso, eram os cursos que não tinham credenciamento e nem autorização do Ministério da Educação. Por meio de uma ação civil pública, o Ministério Público Federal acionou a Justiça para pedir o pagamento de indenização por danos materiais e morais aos alunos envolvidos. Em primeira instância, os pedidos foram aceitos, mas a instituição de ensino não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o caso, o desembargador Girair Aram Meguerian entendeu que ficaram comprovados os danos morais.
Para ele, a situação gerou insegurança aos estudantes que tiveram que mudar de faculdade, perderam a oportunidade de estudar ou ainda continuaram na instituição sem ter a certeza de que poderiam se formar. Problema que pode ser evitado, como explica esse advogado especialista em educação. Todos os estudantes eles devem necessariamente se precaver de informações e dados quanto à autorização efetiva da instituição na qual ele estuda para prestar o curso que lhe foi oferecido. Esses dados são públicos, são acessíveis pelo Ministério da Educação, de fácil contato, e através dele ele consegue se resguardar de que de fato está estudando em uma instituição que tem condições de certificar ou de prestar o serviço de ensino superior. Outra medida importante que quase nenhum estudante faz é montar um dossiê sobre sua vida acadêmica. No caso de situações como a de Leonardo, que contamos no início da reportagem, isso evitaria muita dor de cabeça. Ao longo de toda a sua vida acadêmica, é fundamental que os estudantes eles mantenham sempre atualizados, tenham uma pasta pessoal, um arquivo, com relação à sua vida acadêmica. A aprovação matéria por matéria, matriz curricular a que está subordinado, o plano de ensino de cada uma das disciplinas. E para Leonardo, ficou a lição. Ele reforça as recomendações do advogado e dá um recado para que não caiam na mesma furada que ele. Que eles possam estar buscando conhecer realmente a faculdade ou a universidade que eles irão entrar e que tenham uma boa sorte, né? E não escolher uma faculdade ruim igual a que eu escolhi. Enquanto o brasileiro desponta entre os povos mais vaidosos do mundo, médicos e enfermeiros entram numa disputa que envolve vaidade e muito dinheiro: o direito de atuar em tratamentos estéticos. Uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem autorizava os profissionais da categoria a aplicar, por exemplo, injeções de colágeno e gás carbônico. Mas essa regra foi suspensa. Veja os detalhes na reportagem de Alessandro Vieira. Quem é mais bela do que eu? Quem não conhece a pergunta e a história que é contada há muitas gerações? A cena clássica do cinema é o retrato da vaidade em excesso. Mas o cuidado com a aparência pode sim ter um lado positivo, desde que não seja exagerado. E os brasileiros estão em quarto lugar quando se trata de consumo de produtos de beleza, perdendo apenas para Estados Unidos, China e Japão. Aqui, o mercado da estética movimenta mais de 38 bilhões de reais por ano. E o que não faltam são opções de tratamento. Eu faço radiofrequência, faço Pantala, que é uma massagem corporal, faço corrente russa e o laser. O tão famoso e com muito cuidado laser. Para decidir onde iria realizar a depilação a laser, Verônica se cercou de cuidados. Principalmente indicação, segundo os profissionais qualificados. Terceiro, a preocupação com o pós-serviço. Principalmente eu que tenho pele negra, que é mais sensível para tratamentos estéticos. Isso para mim foi muito importante. Laila não teve a mesma sorte quando fez um procedimento muito mais simples. Uma depilação com cera quente. A cera estava muito quente, então me causou até uma queimadura. Então não dá para só pensar na vaidade, tem que pensar também na segurança, na higiene e tudo mais. Essa dermatologista conta que muitas vezes alguns tratamentos comuns podem representar mais riscos do que imaginamos. Um exemplo é a febre do preenchimento. Parece simples, apenas uma aplicação, mas se houver um erro, as consequências podem ser graves. Qual é o problema do preenchimento? É que nós temos muitos vasos nas áreas nobres onde esse preenchimento é colocado, e esses vasos podem ser obstruídos com a colocação do preenchimento, produzindo danos graves, como necroses, perda do nariz, cegueira e inclusive derrame. Nesta foto, é possível ver o resultado quando o procedimento é feito de forma errada. A paciente teve uma necrose no nariz. O Conselho Federal de Enfermagem editou uma resolução no ano passado autorizando os enfermeiros a fazerem mais de 20 tratamentos estéticos, como peeling, drenagem linfática e criolipólise. A liberação não agradou as associações médicas.
Elas se uniram e entraram na Justiça Federal com uma ação civil pública, pedindo que a resolução fosse suspensa. O Conselho Federal de Medicina alega que procedimentos invasivos são arriscados e só podem ser feitos por médicos. Qualquer procedimento invasivo, seja ele diagnóstico, terapêutico ou estético, é de responsabilidade, ele deve ser indicado e executado pelo profissional médico. Os médicos venceram. Em primeira instância, as novas normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem foram suspensas. O juiz também determinou que o Conselho de Enfermagem pare de editar normas para regulamentar a atuação de enfermeiros em cirurgia plástica, vascular, dermatologia e estética. O COFEM recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mas não conseguiu. A proibição foi mantida. Porque no momento em que se permite que certos procedimentos sejam realizados por determinada categoria, há o argumento de que eles não envolvem risco, se pode estar a deixar a população em mãos de quem não tenha o devido preparo. E as notícias que nós temos tido, e a população, a sociedade recebe essas notícias no dia a dia, é de que às vezes procedimentos muito simples terminam em função da forma equivocada como são aplicados, conduzindo a resultados danosos, sacrificando, por vezes, até a vida do paciente. O Conselho Federal de Enfermagem informou em nota que vai cumprir a decisão, mas que já entrou com recurso para tentar reverter a medida. Depois da experiência ruim, Laila lembra que a vaidade não pode estar acima da saúde. Tudo que você for de colocar no seu corpo externo tem que estar muito bem cuidado, né? Para que não venha causar nenhum tipo de dano na sua saúde. Então a vaidade tem muito disso, tem que ter muito cuidado. É isso, o Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer assistir de novo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!